Muito bem. Veja, um grande homem, cerca de 2000 anos atrás, veio lançar bases extraordinárias, notadamente uma base espetacular, que, no entanto, hoje em dia continua sendo tão vilipendiada e, aparentemente, muitos a veem como solução, ficam mesmo sem solução. E essa base extraordinária, até mesmo um grande império sucumbiu por causa. E aí vocês devem se perguntar, que base é essa? Para nós respondermos, vamos até esse império, fundado no ano de 753, muito tempo atrás. Disse, inclusive, de uma lenda, como Louis Henry. Essa cidade maravilhosa, lá, Roma, Cartago, que passou por um período de monarquia até o ano de 509. Posteriormente, saindo da monarquia, Roma fundou a sua república, que passou longos anos, séculos mesmo, e durante todo esse período de república até o ano 27, a base que sustentou esse povo originário, o povo lá fora aportar naquela região, por conta das imensas invasões dos gauleses que humilhavam frequentemente. O povo etrusco constituiu, portanto, que viera a ser um dos maiores impérios da Terra. O império passou a ser constituído no ano de século. A base de tudo isso é a família. E eu vou tomar licença para ir até a obra Caminho da Luz, para que vocês possam entender como que é importante esta base extraordinária. Diz-nos assim Emmanuel, falando, ele que já fora um romano. A família romana, em suas tradições gloriosas, está constituída no mais sublime respeito às virtudes heróicas da mulher, olha que coisa sensacional, e da perfeita compreensão dos deveres do homem, o homem compreendendo o seu papel ante os sucessores e também os seus antepassados. Mas, diz Emmanuel, quando a família rui, quando a base familiar deixa de existir, o que vem acontecer? E ele fala da seguinte forma: lembrando-nos de Roma no seu áureo período de trabalho, enche-nos o olhar de lágrimas amargas. Lágrimas. Por que será que Emmanuel chora lágrimas tão amargas quando ele se lembra desse período alto, desta grande civilização, que teve seu fim no Ocidente no ano de 476 depois de Cristo? Que gênio maldito imiscuiu-se nessa organização sublimada em seus mais íntimos fundamentos, devorando-lhe as esperanças mais nobres, corrompendo-lhe relacionando-lhe as energias.
Que força devastadora derrubou todas as suas estátuas gloriosas. Virtude. E ele fala aqui, mesmo diante da mão misericordiosa de Jesus, barrou, mesmo assim, debalde. Os habitantes daquela antiga civilização tática deixaram de ser levados por Deus. Tem que segurar aqui, senão não sai lá de você, sempre esquecendo. Ainda, nos diz Emmanuel, nas suas recordações amargas, ele nos vem falar que a obra do Império Romano foi das mais primorosas. O próprio instinto democrático de hoje da Inglaterra e da França, bem como suas elevadas obras de socialização, ainda representam frutos da missão educativa do Império no seio da humanidade. Então, lá atrás, em Roma, fora constituído um conjunto de leis de legislação baseada na família que nós guardamos até hoje. O direito de família, por exemplo, no Brasil, tem muito do direito. E várias outras legislações mundo afora, na própria Itália, como diz aqui, na Inglaterra e na França, guardam esse conteúdo sensacional, maravilhoso, advindo de lá de tantos anos. O que quer dizer que se nós largarmos de mão as nossas famílias, ruiremos como ruiu o império, os abusos na delinquência, da riqueza e do poder. E não sou eu que falo sobre isso. Se nós formos abrir as páginas maravilhosas do livro Jesus no Lar, Neio Lúcio vem nos dizer que Jesus considera o lar a primeira escola e também o primeiro templo. A primeira escola e o primeiro templo. Porque, vejam, vocês imaginam que vocês foram convidados para trabalhar numa fábrica de automóveis, fundo de quintal, parte de vocês, e uma outra fábrica de automóveis de qualidade excepcional. Aqueles que trabalharem na fábrica de qualidade excepcional, eles vão seguir padrões e bases rígidas e rigorosas, pensando que quem for comprar aquele carro vai estar satisfeito e feliz. Mas aquele que for trabalhar numa fábrica fundo de quintal, ele vai montar o carro e esse carro também vai para o mercado. Aí o que vai acontecer? Você vai comprar, eu vou comprar esse carro. Quando eu estiver dirigindo o carro, vou parar no sinal, eu vou continuar andando com o carro, de repente, a marcha perdeu. Ou eu vou pisar no freio, cadê o freio? Parece brincadeira, mas uma vez isso aconteceu. Não vai. Então, quando vocês trabalham dentro de uma fábrica e vocês trabalham bem, vocês vão exportar produto de qualidade e aquele que for usar, vai usá-lo, vai ficar satisfeito. Mas se nós produzirmos dentro da fábrica um produto inadequado, nós podemos ferir alguém, nós podemos, inclusive, causar danos fatais a esse alguém. É a mesma coisa em relação ao lar.
dentro do lar, lá dentro, é a fábrica das almas, é a base de sustentação da sociedade. Se de lá eu produzir um elemento de mau caráter, ele lá fora vai ferir, vai causar danos, ou eventualmente vai até causar obras fatais. A base de toda a sociedade está na família. E é aqui que nós vamos ver, então, esta passagem de Jesus. É uma passagem toda familiar, porque nós encontramos Jesus junto às multidões, e eis que se aproxima dele alguém muito importante. E lá no capítulo 8 de Lucas, no versículo 40, diz assim: Jesus foi acolhido pela multidão, pois todos o esperavam. Chegou então um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga. E aqui eu vou abrir um parênteses. Que Jairo é um nome que, de fato, poderia ser comum, mas tem a ver com o helenismo, porque aquela região, uma vez que ela foi dominada pelo Império Romano, e antes do Império Romano havia sido dominada pelos gregos, os gregos trouxeram para lá os costumes deles, e os romanos também mantiveram os costumes gregos naquela região. Então, esse nome já era um nome helenístico. E hoje a gente vai ver coisas parecidas de mistura de culturas ou mistura de línguas, como, por exemplo, nos países árabes. Quem vai lá nos países árabes, além de ter o árabe como língua comum, todos eles falam inglês. É impressionante. Você não tem problema se você falar inglês de visitar os países árabes. Então, Jairo, chefe da sinagoga, é uma grande autoridade local. Mas esta autoridade, diz o Evangelho, que se joga aos pés de Jesus. E diz assim: caindo nos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Caindo aos pés de Jesus, rogava que lhe entrasse em sua casa. Naquele tempo, era comum as pessoas sentarem aos pés dos rabinos para poder ouvir os seus ensinamentos. Quando ele sentava aos pés dos rabinos, era reconhecido que aquele tinha autoridade. Mas aqui nós estamos falando de Jairo, que é uma grande autoridade, chefe de sinagoga daquela época. E nós verificamos que mesmo aquele imiscuído de autoridade, mesmo aquela pessoa que hoje poderia ser comparado com alguém muito importante, um governador, um prefeito, ou mesmo um presidente de Câmara de Deputados, ou um presidente de uma Assembleia Legislativa, ou seja, uma pessoa de grande autoridade. É até meio estranho dizer, vocês imaginam um desses elementos em público se atirando aos pés de alguém em quem ele reconhece a autoridade moral. Costumamos fazer diferente. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas a gente percebe muito que nós nos entregamos diante das autoridades constituídas a uma espécie de reverência, quando, na verdade, a gente deveria, sim, respeitar, mas não reverenciar, porque são pessoas como nós, são seres humanos falíveis como nós outros. E ao invés de atestarmos a vaidade destes irmãos nossos que estão diante do poder temporário, a gente normalmente
que a gente normalmente faz isso, a gente deveria, sim, ajudar estes nossos governantes. Então, diante da autoridade daquele homem, Jairo atira-se aos pés e roga-lhe que adentre em sua casa. Quem de nós hoje efetivamente se joga aos pés dessa autoridade maior, Jesus, rogando-lhe efetivamente que adentre a sua casa, mas não com os lábios, mas como faz este homem, com fé, chamando ele para adentrar a sua casa. Ou talvez a gente chama para entrar às nossas casas a perturbação, a desordem, a desarmonia. Eu tenho comentado, por exemplo, com os meus filhos, a gente precisa ter cuidado com as nossas companhias e os ambientes em que nós frequentamos. Porque de lá nós trazemos entidades infelizes para dentro do nosso lar. Nós abrimos a porta e falamos assim: entrem adentro. A maioria dos jovens vão frequentar ambientes em que a perturbação está presente e ao invés de pedir a Jesus que adentre a sua casa, me parece que as portas se fecham para a espiritualidade de Deus. Então, Jairo pede, roga-lhe, Jesus, entre em sua casa. Por quê? E aqui a gente vê a questão da família tão maravilhosamente bem. Porque ele tem uma filha única. A sua filha de 12 anos, diz o Evangelho, estava à morte. Que eu abro até um parênteses. Veja, diante da dor, todos nós somos iguais. Chefe da sinagoga, o cego, o humilde, o mais simples, o presidente da República, o presidente de uma grande empresa, o presidente da casa espírita, euzinho, diante da dor, todos somos iguais. Passaremos por ela, inevitavelmente. E quando a dor chega, alguns se repõem, blasfemam, não aceitam a oportunidade de redenção. Outros, no entanto, compreendem como corretivo necessário de rumo e de rota, porque somos espíritos imortais vivendo uma experiência material aqui na Terra. Então, a dor, ela é um elemento que nos auxilia, porque é da lei divina, lei da evolução, que todos nós, sem exceção, estamos submetidos. Iremos nos aperfeiçoar, sem dúvida alguma, na trajetória do amor ou na trajetória da dor. Dizem até que existem duas espécies de dor. Uma é a dor do arrependimento e o outro é a dor da disciplina. Do arrependimento é que, a quando o momento chegar em que você esteve ocioso, você vai falar assim: nossa, ele ter feito tantas coisas, não fiz, se eu pudesse voltar. Essa é a dor do arrependimento. E a dor da disciplina é aquela dor libertadora, aquela mesma disciplina que Emmanuel preconizou ao disciplina, disciplina,
disciplina. Porque é a disciplina que irá nos tirar desse planeta de provas e expiações. É a disciplina que irá fazer com que nós avancemos. Se não fosse assim, Emmanuel não teria recomendado fortemente a Chico. Então ela estava à morte. Enquanto ele se encaminhava para lá, diz-nos o Evangelho, as multidões se aglomeravam a ponto de sufocá-lo. A passagem evangélica vem dizer que durante esse trajeto veio uma mulher hemorroíça e tocou-lhe, ficou curada, mas não é objeto da nossa conversa de hoje. Após a cura da mulher, diz-nos a passagem evangélica. Foi um pouquinho, mas é por causa do nosso tempo. Mas vai dar tempo, tá? Da gente prosseguir. Quando ele falava a respeito da cura da mulher, diz-nos a passagem evangélica. Chegou alguém da casa do chefe da sinagoga e lhe disse: tua filha morreu, não perturbes. Nós somos bons, né, em dar notícias desastrosas, né? Mas sua filha morreu, não perturba o mestre, não. Não é assim? E é muito curioso, quando alguém está passando por alguma dificuldade, nós, os espíritas, a gente tem aquela fé raciocinada, a gente fala assim, está pagando seu erro de outrora. Não é assim? Ou a gente vai lá e consola a pessoa. Ah, você está sofrendo, ou então um parente querido, uma mãe está lá no hospital. Ah, certamente, se ela perdeu a perna, deve ter usado a perna aí para coisa terrível. Mas olha, a fé raciocinada, que a doutrina espírita nos diz, não é para isso não. Não é para isso. É para que nós possamos consolar, afinal de contas, que o próprio Cristo falou que ele enviaria o Consolador, ver se me amar, guardai os meus mandamentos, meus ensinamentos, eu vos enviarei o Consolador, e a gente vai consolar alguém desse jeito. Ninguém consola ninguém jogando no rosto as condenações que nós somos craques. Se alguém, então, está passando por algum momento de dificuldade, façamos como mestre. Socorramos primeiro. Socorramos primeiro. Estendamos a mão. Depois, você pode dar a lição. Mas primeiro, vá até a pessoa e socorra. Se alguém bate a nossa porta pedindo ajuda, vamos consolar, porque uma hora chegará a nossa vez também. Imagine alguém falando uma coisa dessas para você. Sua filha morreu, filha única. Mas Jesus, que havia escutado, disse-lhe: não temas, crê somente, e ela será salva. Não temas, crê somente, e ela será salva. Será que a gente teria tamanha fé? Olha, não sei se vocês viram recentemente, mas eu vou comentar daqui a pouquinho. Primeiro vamos falar da fé. Diz nos Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus, sobre a fé. A fé é uma
posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se vê. Posse antecipada do que se espera. Quando você tem fé, você está diante da posse do que você ali espera. Então, para que as coisas aconteçam em nossa vida, é necessário ter fé. E a fé, ela é tão interessante, eu não sei se vocês já conversaram com um adolescente, certamente, mas o adolescente tem tanta convicção das coisas, tanta convicção, que parece que ele vai te convencer, mesmo estando errado. Não é verdade? Experimenta conversar com um adolescente. E dois adolescentes conversando, então. Gente, não é possível. Quem tem mais convicção, leva, ganha. Ou então o outro até desiste, fala, chega, eu quero. Tamanha convicção que cerca de coisa. E você pode levar para ele as coisas mais lógicas. Você não consegue ganhar. O argumento, muitas vezes, não ganha da convicção. Isso é um fato. Então, tenhamos fé. Estejamos convictos, como os adolescentes, mas em relação às coisas. Verdade? Para que nós tenhamos fé, primeira coisa, precisamos estar convencidos, como Jairo, de que estamos diante de uma grande autoridade. E essa autoridade, ela tem poder para nos ajudar, para desfazer toda e qualquer situação, todo emaranhado de problemas e dificuldades, porventura estejamos, essa autoridade. Ao chegar a casa, não deixou que entrassem consigo, senão Pedro, João e Tiago, assim como o pai e a mãe da menina. Essa é uma passagem muito importante. Aparentemente não faz muito sentido, ou simplesmente um simples relato. Mas notem, não deixou entrassem consigo, senão Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. Por que será? Por que será? A gente vai lembrar também, para responder essa pergunta, lá da obra O Trabalho dos Mortos, de Nogueira de Faria, quando ele fala da médium Ana Prado e dos fenômenos de materialização que lá ocorreram. Certa feita, na presença de Frederico Figner, de Esther Figner, Frederico Figner, aliás, um grande espírito, está lá na obra de Zeus Monteiro, Grandes Espíritas do Brasil, as suas grandes realizações durante a sua existência na Terra. Lá estando em casa do maestro Ettore Bosio, a médium Ana Prado, ela cai em transe. Isso que ela cai em transe, eles ouvem a porta abrir e fechar, e quando o Frederico Figner vai lá ver, não tinha ninguém. Tudo bem. Nisso acontece alguns fenômenos de efeitos físicos interessantíssimos. Eu convido vocês a lerem a obra. Mas, ao final, para a médium retornar até o corpo, porque ela havia ido, olha só que coisa, ela havia saído do corpo
ido até a cidade, ela estava em Belém, ido até a cidade de Patins, lá no Rio Amazonas, que existe até hoje, aliás, e para que ela retornasse para o corpo, o espírito guia, do nome João, pediu para que as pessoas se afastassem, saíssem, para que ela pudesse retomar algo semelhante com essa passagem do Evangelho. E sabe por quê? Porque nós, infelizmente, fazemos muito ruído calados. Nós somos ruidosos quando em silêncio. Como é que pode ser isso? Como assim? Se nós formos ver a obra de André Luiz, ele indo lá para Umbral. Lá no Umbral, ele com a caravana, ele começa a pensar coisas diferentes, coisas elevadas. Recebe um pico, mentor. Divaldo uma vez falou, foi participar de uma reunião, Joana de Ângeles falou para ele ficar em silêncio. Como assim, em silêncio? A mente dele estava gerando ruído. Tenho certeza que muitos de vocês aqui, muitos, do início ao fim, é difícil a gente se concentrar, mas eu estou nessa também, tá? Eu estou falando, mas se eu estiver sentado aí, possivelmente ia ser a mesma coisa. Ó, já divagou para a casa de alguém, né? Já pensou no casamento, já pensou no bolo que vai ter que. Já pensou no futebol, no Flamengo. Mas saiu por aí criando ruído. Por isso que, novamente, a gente volta lá no início da nossa conversa. Base. Base. Trabalhamos dentro da base familiar para que, quando nós sairmos da família, possa sair em paz e distribuir a nossa paz onde quer que nós estejamos, inclusive na casa espírita. Contribuindo com as entidades que estão aqui no auxílio dos nossos irmãos. E é por isso que nós não somos convidados para determinadas tarefas importantes, porque nós não temos, lembra lá da disciplina? A disciplina do pensamento. Aliás, muitos de nós, ao desencarnarmos, vamos adentrar em escolinhas de pensamento. E lá vamos reaprender a pensar para não causar ruído. Na obra Voltei, do irmão Jacó, que é o próprio Frederico Figner, ele relata quando eles estão passando por uma região e vislumbram a cena maravilhosa do mundo espiritual, da cidade do mundo espiritual, e é pedido para que eles fiquem em silêncio, um deles não resiste. É o ruído nosso cada dia. Por isso que Jesus pediu só a família e estes meus 3 discípulos. E muito provavelmente também contribuíram, pelo fato de serem médiuns, com o que vai acontecer aqui na sequência. Diz-nos assim: todos choravam e batiam no peito por causa delas. Alguém aqui já ouviu falar de carpideiras? Já ouviram falar de carpideiras? Já? Vocês sabiam que existe carpideiras? São aquelas que são convidadas ou mesmo contratadas para um enterro, para um velório, para chorar pelo decújio. E ficam chorando mesmo. E lá naquela época, isso era comum. Até o pobre tinha direito à carpideiras. A gente pensa, estão chorando, deve ser aquele monte de amigo. Não.
Tem isso. Se vocês forem pesquisar lá na internet, digita lá, carpideiras. Vão ver aquelas que ficam chorando até hoje no Nordeste, tem, no interiorzão aí das cidades, choram junto com a família. Aqui é a mesma coisa. E aí Jesus, imagina, se o pobre tinha direito, imagina um homem rico e de grande autoridade como Jairo, o chefe da sinagoga. Então uma multidão mesmo. Ele disse, não choreis, ela não morreu, está dormindo. Aqui, Jesus vem nos falar que ela está dormindo. Mas que fenômeno é esse? Que fenômeno é esse? Aí que eu vou falar do caso. Vocês lembram da idosa lá no Equador? Agora, recentemente, deve ter coisa aí de 3 semanas, um mês. Ela, durante o velório, ela despertou. Foi dada como morta. Saiu do hospital, dada como morta, foi colocada dentro do caixão e, durante o velório, despertou. Aí tirou do caixão, imagina lá a cena. Agora, imagina se aquele caixão tivesse aberto. Estava fechado, gente. Imagina se tivesse aberto, ela levanta. Ela não ia ficar um. Todo mundo correu. Essa idosa depois foi para o hospital, infelizmente, uma semana depois. Aí sim parece que ela morreu mesmo. Mas até então ela não estava morta. Kardec vem estudar esse fenômeno em A Gênese, no item 29, quando ele fala da catalepsia. E lá ele fala dos fluidos, porque a matéria é inerte. E existe um fluido que conecta a matéria ao espírito. É como se fosse um fio condutor. E esse fluido é responsável, então, por fazer com que o espírito sinta a dor. E, ao mesmo tempo, ele é tão manipulável que talvez até consiga se alterar a sua estrutura molecular, porque há instantes, vocês já repararam, que você recebe, por exemplo, uma pancada muito forte, você não percebe, continua fazendo as coisas, daqui a pouco você para e senta, começa a latejar aquela região. Ué, o que eu bati? Há, uma, há um caso interessante, numa obra de Emmanuel, em que a Cláudia Sabino estava bem por aquele que ela não sabia. E até ela fazer a revelação, nós corremos. Esse fluido, então, ele pode chegar ao estado mínimo em que ocorre fenômenos de morte. E aí, na questão 424 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim aos espíritos. Vou ler aqui para vocês. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Laços prestes a se desfazer. É possível restituir a vida? Resposta das entidades. Sem dúvida, e todos os dias temos prova disso. O magnetismo, olha o magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. É por isso que o passe é algo extraordinário.
É por meio do passe que o magnetizador vai doar ao receptor fluidos necessários para suportar ainda mais a existência aqui na Terra. E aí Kardec faz um comentário sobre a letargia e catalepsia. Para a gente resumir, catalepsia é quando um membro ou parte do seu corpo fica num estado em que ele parece que não funciona, parece paralisado. Esse é o fenômeno de catalepsia. Na letargia, todo o seu corpo está como um cadáver, mas o espírito continua ligado ao corpo. A letargia é como se fosse uma catalepsia geral. Por isso que muitas vezes se confunde, fala-se catalepsia, ou letargia. Então, aqui, Kardec também vem nos dizer que a letargia é sempre natural. Então, essa menina teve uma letargia, estava como morta. Jesus lhe fala: não choreis, ela não morreu, está dormindo. O poder do Cristo, o magnetismo do Cristo, então, vai chamá-la de volta. Como é que Jesus sabia que ela estava dormindo? Era médico? Os médicos lá do Equador enterraram lá a senhora, lá, eu enterrar a senhora. Como é que Jesus sabia? Jesus via menina e os laços que aprendiam ao corpo. Jesus via. Jesus não conversava com os espíritos? Jesus via e sabia que ela estava dormindo. E aí, depois, eu convido vocês que aqui a gente vai falar um pouco sobre aquela passagem de Paulo a Efésios, em Efésios, capítulo 15. Desperta, ó tu idoso. Desperta. Porque quantos de nós, meus queridos, vivemos na letargia? Vivemos num estado, alguns catalépticos. De repente a gente acorda, continua, entra de novo, aquele estado de dor. Quão poucos encarnados na Terra vivem uma vida espiritual. São tão poucos que os Espíritos falam em raridade. A maior parte do tempo dormimos. A maior parte do tempo vivemos numa letargia. Quem que pode nos tirar disso? Senão aquele que faz a mesma coisa com a menina, nosso querido Jesus. E caçoavam dele, diz a passagem evangélica, pois sabiam que ela estava morta. Gente, como nós somos petulantes e arrogantes quando a gente adquire algum conhecimentozinho a mais das coisas da vida ou das coisas da matéria, da ciência humana, a gente se arroja, empina o nariz e acredita no orgulho terrível que a gente pode, que a gente faz, que a gente acontece. Estamos muito longe de saber qualquer coisa. Caçoavam dele. Quantos de nós fazemos isso? Ele, porém, tomando-lhe a mão, chamou-a, dizendo: criança, levanta-te. Quando nós estivermos percebermos que estamos entrando nesse estado, vamos pedir ajuda a Jesus. Ele irá nos levantar. E se nós verificarmos alguém
que esteja assim, não sejamos omissos. Vamos também ajudar a fazer o nosso papel, porque todos nós um dia estaremos juntos no banquete maravilhoso com o nosso Senhor Jesus Cristo. O espírito dela voltou e no mesmo instante ela ficou de pé. E ele mandou-lhe dessem de comer. O que ele mandou? Lhe dessem de comer? Porque ele também sabia. Tempo que ela passou naquele estado, ela estava fraca. Ele viu os fluidos vitais dela e sabia que ela precisava de energia. Não só do seu magnetismo, como do processamento das energias dos alimentos. Ordenou dar-lhe de comer. Seus pais ficaram espantados. Ele, porém, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que acontecera. Vocês imaginam se as pessoas saíssem por aí dizendo o seguinte: olha, Jesus, ele faz ressuscitar morto. Ia todo mundo levar ele lá no cemitério. Não é não? Imagina lá, Jesus, meu pai está aqui, faz ele sair dali. Aí saía lá a múmia do pai. Ela é minha mãe. E assim, como eles não compreendiam a lei natural da vida e acharam aquilo um espanto, certamente iam fazer essa bobagem. Então, Jesus, já ciente das nossas escolhas infelizes, já dizem para eles: olha, para não perturbar minha missão. Mas nós temos a nossa missão é ajudar Jesus a levantar aqui do seu estado de catalepsia ou de letargia. Nossa vez, se nós estivermos nesse estado, tenhamos a humildade, nos entregarmos aos pés de Jesus, reconhecermos nele a autoridade maior que ele tem sobre nós, peçamos para que ele adentre a nossa casa, especialmente a casa do coração. Muita paz.